E aí, pessoal, beleza? O pastor orou e eu realmente estou bem ansioso. Eu pensei que eu não ia ficar tão ansioso assim, mas vai chegando a hora, né? A gente vai tremendo as pernas, vai dar bom. Eu acho que a maioria me conhece, né? Eu sou supervisor aqui, sou marido da Duda, pai do Zezinho, que está ali atrás. E antes, né? Quero agradecer a oportunidade dos pastores de confiarem em mim. Corajosos, bem corajosos. Mas até falando um pouco sobre isso, porque foi desse pensamento de, poxa vida, será que eu consigo? Que veio, né, o que eu quero falar com vocês. E daí quando o pastor falou comigo semana passada, ele chegou, me chamou no canto, falei, meu Deus, o que vai falar comigo? Deu B.O. alguma coisa. E aí, você quer ministrar por fora, né? Eu estava tipo, com certeza, pastor, vamos lá, não, com certeza. Por dentro, sabe aquele meme do Faustão todo feliz e atrás, assim, todo preocupado? Sabe? Era aquilo. E eu falei, meu Deus, não vai dar certo, não vou conseguir, vou tremer. Está acontecendo agora, estou tremendo. Mas eu fui orar, né? Eu fui pensar sobre o que Deus queria falar através de mim, E tentei trazer alguma coisa, tentei pensar naquilo que eu já tinha lido, naquilo que eu já tinha feito devocional e orado. E ficou muito claro para mim que o que Deus ia fazer, o que Deus vai falar hoje, que Deus deu ao meu coração, não é porque eu sabia ou porque eu tinha preparado já algo, esperando a oportunidade de ministrar. Mas é apesar de tudo isso, né? Apesar de mim, e não porque sou eu falando aqui. E é sobre isso que eu quero falar. O tema de hoje é apesar de mim. E eu quero explicar isso para vocês, começando, na verdade, fazendo uma pergunta. Você, por um acaso, já pensou sobre o quanto Deus é grande, na soberania de Deus? Essa é uma coisa que eu tenho pensado bastante, porque eu acredito que cada vez que a gente tem um novo desafio, uma nova fase na nossa vida, a gente tem a oportunidade de olhar para o quanto Deus é grande. É claro, a gente pode escolher olhar para nós mesmos, tentar na força do nosso braço, mas não vai dar certo. E a gente, agora, recentemente, faz quase 2 meses que o José nasceu, e está sendo um desafio totalmente diferente de quando a Duda engravidou, e totalmente diferente de quando a gente casou, totalmente diferente de quando eu entrei na faculdade. E isso tem me feito olhar para Deus e falar, cara, você é grande, você é soberano, eu confio em você. E eu quero ler com vocês uma passagem que está lá em Atos 17, que Paulo está em Atenas, e Atenas era uma cidade bem bonita, bem bonita mesmo. Só que a beleza dela estava muito baseada nas grandes estátuas de deuses e muita idolatria. E Paulo ele fica inquieto com isso e ele conhece a grandeza desse Deus, do nosso Deus. Então ele começa a ministrar, ele começa a falar para os gregos, e é o que eu quero ler com você. Segurei na parte errada. Lá em Atos 17. Atos 17, do 22 ao 28, diz assim, então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse, atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente os seus objetos de culto e encontrei até um altar com essa inscrição, ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram sem conhecer, este é o que eu anuncio a vocês. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, é o Senhor dos céus e da terra e não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos humanas como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos vida, o fôlego e as demais coisas. De um só homem Ele fez todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e as fronteiras de seus territórios. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós.
pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como alguns dos poetas de vocês disseram, também somos descendências dele. Paulo, ele usa aquilo que os atenienses, os gregos, eles criam, todos os deuses, mostra o quanto eles são insignificantes e como o nosso Deus, o Deus verdadeiro, ele é soberano sobre tudo. E quando a gente entende que Deus é soberano sobre tudo, a gente entende que apesar de mim, ou na verdade, apesar de tudo aquilo que possa acontecer, o sol vai nascer, um dia vai acontecer, pela sua vontade e pelo seu grande poder. Deu para entender até aqui? Legal. Então, quando a gente pensa sobre essa grandeza de Deus, não sei vocês, mas tem duas reações que acontecem assim comigo, que eu acho que é meio geral. A primeira reação é que a gente pode ficar espantado, assim, assustado com a grandeza desse Deus e pensar, fica longe, por favor, porque se chegar perto eu vou morrer. E é isso que aconteceu com os israelitas, né? Quando Deus queria falar com eles lá no monte, eles falaram, não, vai Moisés, porque a gente não pode. Então, é uma verdade da grandeza de Deus que nos assusta. Como assim um Deus tão grande e poderoso vai se aproximar de mim? E na verdade, como Paulo disse, ele está perto. Como assim? Um Deus grande assim está perto de mim? Eu, pecador. Mas também, essa é uma verdade que quando a gente está numa outra fase da vida, que é, caraca, eu estou servindo, estou fazendo tudo certo, é uma verdade que vai colocar a gente em humilhação. Porque a gente vai entender que não importa o quão grande você esteja, Ele é maior. Sabe, nosso Deus, Ele é muito, muito, muito maior do que nós podemos imaginar. E Ele é soberano. Então, tendo em vista essa grandeza, essa soberania de Deus, eu quero falar um pouco sobre o tema, que é apesar de mim. E eu quero dividir esse tema com vocês em duas situações e dois tipos de pessoas. A primeira situação é que, apesar de mim, há uma graça que me salva. E para falar sobre isso, eu quero ler com vocês a passagem de Efésios 2, de 1 a 10. Eu sei, são 10 versículos, é bastante coisa, mas depois eu vou passando com vocês para a gente entender bem certinho. Então, diz assim: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo. Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nela. Beleza, 10 versículos, difícil de entender, mas a gente vai passar então, agora, sobre os primeiros 3 versículos. Nesses primeiros 3 versículos, Paulo está relatando a vida daqueles que estão distantes de Deus. Ele relata a minha vida, a sua vida, quando a gente ainda não conhecia o Senhor, quando a gente ainda não tinha se entregado a Ele. E talvez ele está relatando a sua vida hoje. E quando ele fala sobre as pessoas que estão mortas nos seus pecados, é aí que a gente vai conseguir dividir em grupos de pessoas para a gente entender melhor. Porque o que é estar morto no pecado? Ah, você está morto no seu pecado? Tá, e aí? Né? Então a gente quer falar, eu quero falar sobre isso. Primeiramente, a gente precisa entender que lá em Efésios 4, 18 e 19, fala que aqueles que estão mortos nos pecados, eles estão obscurecidos de entendimento, separados da vida de Deus,
E por causa do endurecimento do seu coração, eles perderam a sensibilidade. Eles não conseguem entender. Mas também é uma verdade que muitas vezes a gente pode estar morto em nossos pecados, mas a gente pode ter ouvido a palavra, alguém já ministrou a nossa vida, a gente já foi na célula, já veio num culto, nossos pais ministraram para a gente. E daí, existem 2 grupos de pessoas. As primeiras pessoas são aquelas pessoas que não têm esperança de uma salvação. Porque Deus é muito grande, eu sou muito pequeno, eu já errei muito, já fiz muita coisa, eu não tenho como ser salvo. Não dá, não dá. Deus não vai olhar para mim e falar, vou salvar. Não vai. Então, tem pessoas que, estando mortas nos pecados, elas pensam isso. E eu quero ler com vocês Números 14, 1 a 3. Porque a salvação, ela é uma promessa de Deus para nós, correto? Uma promessa em Cristo Jesus. E o povo de Israel, ele tinha uma terra prometida para conquistar. Só que quando os 12 espias foram lá, eles voltaram com um relatório tão ruim, que eles perderam a esperança da promessa deles. Em Números 14, de 1 a 3, fala que naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se de Moisés e de Arão e de toda a comunidade. E toda a comunidade lhes disse, quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra, só para nos deixar cair a espada? As nossas mulheres e os nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Então, talvez você se encaixe nesse tipo de pessoa, que olha para a grandeza de Deus, olha para essa verdade da salvação e fala, não dá, não é para mim, vou ficar aqui, Deus não vai me salvar. E tem um outro tipo de pessoa, que são aquelas pessoas que elas sabem sobre a salvação, mas elas ficam pensando, mas o que isso vai me trazer de benefício? Eu não preciso de uma salvação prometida. Eu já tenho tudo que eu preciso, eu já tenho. Eu já tenho dinheiro, eu já tenho namoro, eu já estou fazendo minha faculdade, meu pai me sustenta, eu tenho a vida feita. Então você pensa que você não precisa. E Jesus fala sobre alguém assim na parábola do rico insensato. Quando ele fala que o rico, quando ele olha que ele tinha muita colheita no seu celeiro, ele fala, já sei o que eu vou fazer, eu vou derrubar meus celeiros, construir outros maiores, e ali eu vou guardar tudo, e eu vou dizer para mim mesmo, descansa, você já está com tudo armazenado, coma, beba e alegre-se. Então, às vezes, você olha para a realidade da salvação e você pensa, eu não preciso disso. Não preciso. E quando Paulo ele fala, estando mortos nas suas transgressões, ele fala sobre esses 2 tipos de pessoas. Ele não fala só sobre um ou sobre outro. Sabe, sobre a pessoa que está clamando por salvação, mas pensa que não consegue, ou sobre a pessoa orgulhosa. Ele fala sobre todos esses grupos de pessoas. E ele fala sobre uma vida sem esperança e sem segurança para esses 2 tipos de pessoas. Mesmo que você tenha o conforto, mesmo que você tenha seus planos, mesmo que você já tenha o seu relacionamento, mesmo que esteja tudo dando certo na sua vida, Paulo está falando sobre a sua vida sem segurança, sem esperança, se não tiver a salvação de Cristo Jesus. Porque a realidade é que ele está falando de algo além daquilo que a gente pode ver. Ele está falando de uma morte espiritual. Ele fala sobre algo mais profundo. Porque a realidade é que você pode ter tudo, mas algo falta. A conta não fecha, você se satisfaz com o reconhecimento que você tem, a fama, a sua carreira, a sua escola. Às vezes você se satisfaz com os pecados de pornografia, sexo. E cara, falta alguma coisa. Ele está falando sobre essa morte espiritual que é só o Senhor que pode te salvar. E se você é o primeiro tipo de pessoa que a gente está conversando, essa pessoa que fala, não tem salvação para mim. Pode ter para todo mundo, mas eu já fiz coisa demais para Deus olhar para mim com compaixão e falar, olha, eu quero te salvar. Se você é esse tipo de pessoa, talvez você até
saiba, tipo, não, realmente, eu tô morto, preciso, mas não dá. Você fica se perguntando, não vai dar certo. E aí que a gente entra em Efésios 2, versículo 4. Quando a gente lê o versículo 4, a gente vê que depois de Paulo ele falar sobre uma vida sem esperança, sem segurança, em uma morte espiritual, ele começa o versículo 4 falando, mas Deus. E eu quero ler com vocês de novo. Ele fala, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça vocês são salvos. E essa frase, mas Deus, ela muda o curso da vida de pessoas ao longo da Bíblia, mudou o curso da minha vida e pode mudar o curso da sua vida. Eu quero dar alguns exemplos para vocês, para ficar bem mais claro. Porque a verdade é que Adão e Eva, eles pecaram, certo? Mas Deus, ele prometeu aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Jacó, lá em Gênesis 32, a gente vê Jacó, um cara que enganou seu pai, que roubou a primogenitura do seu irmão, viveu fugido de casa, mas Deus o reconciliou, lhe deu um novo nome, e ele então foi um dos patriarcas. Em Gênesis 45, a gente vê aquele mesmo José, que foi vendido por seus irmãos, mas Deus o guardou e o fez instrumento de salvação para a sua própria família que tinha vendido ele. E o povo de Israel, ele continuamente, a gente lê Juízes, a gente lê os profetas, a gente vê como o povo de Israel se corrompia. Ele começava a servir a Deus, ficava tudo bom, daí ele ia cair de novo. E mesmo assim, mas Deus o prometeu um Messias, e o Messias veio, Jesus, ele já morreu na cruz e já nos salvou. E daí a gente para para pensar, tá bom, mas por que raios Deus fez isso? E agora, eu quero começar a falar com você que é o segundo tipo de pessoa, que é orgulhoso, que fala, não preciso, sou bom. Por que Deus fez isso? Primeiramente, Ele não te salva porque você merece, ok? Isso serve para os dois tipos de pessoas. Mas a gente lê em Efésios 2, 8 a 10, 8 a 9, na verdade, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. O fato de seus pais serem cristãos, de você estar na igreja, de você frequentar uma célula, de você ter ouvido falar de Jesus, não te salva. O fato de você ser um cara bonzinho, que respeita, que é generoso, que, viu um dinheiro caído, a pessoa derrubou o dinheiro, vai lá, devolve. Isso não te salva. A única coisa que te salva é a graça de Deus. E a graça de Deus, essa que é a graça da coisa. A gente não merece. A graça de Deus é a única coisa que vai assegurar a sua salvação, que não vai te deixar meio tipo, será que eu estou salvo? Mas se eu errar aqui agora, será que eu estou salvo? Se tem perdão, tem graça, tem salvação. E quando estava estudando, pensando sobre esse segundo tipo de pessoa, pessoa orgulhosa, né, eu falei, eu sou essa pessoa, já fui essa pessoa. Porque eu entrei na igreja bem cedo, meus pais, eles se converteram, eu tinha 3 anos, e desde pequeno, a gente veio para Nova Aliança, eu tinha 7 anos, e desde pequeno eu estava aqui, eu servia, e eu ia nas campanhas, ia nos acampamentos, vinha nos cultos, desde na Kids, adolescentes, e cara, isso me fez ficar pensando, caraca, tudo que Deus fez por mim, eu mereço, eu sou bom. Se eu estou servindo em tal lugar, se eu tenho a salvação, é porque eu mereço. Eu pensava isso. Só que, bem, não era bem assim. E a minha mãe, ela falava, filho, você é muito orgulhoso. Filho, você precisa amar as pessoas erram. E eu, não, porque eu sou melhor, eu mereço. As outras pessoas talvez não mereçam, mas eu pensava que eu merecia,
uma salvação que veio de graça. Acontece que quebrei a cara, com 17 anos eu fiquei um tempo fora da igreja, tomei decisões erradas, e quando eu decidi voltar, eu era o primeiro tipo de pessoa que falava, não, agora eu já não mereço mais, agora já não tem mais salvação para mim, eu queria ter uma família, já era. Eu era salvo? Já não sou mais. Queria ter um emprego, queria trabalhar na igreja? Já era. Então, eu pensei que não só a salvação, mas todas as promessas, todos os desejos que eu tinham acabado. E isso é uma realidade que você talvez possa estar vivendo. Mas, desde então, Deus tem me ensinado nesse processo, e hoje eu tenho uma família, tenho um filho, e eu estou aqui servindo no ministério que me abençoou tanto. Deus tem me ensinado que não foi por minha causa, não foi porque, eu estou te abençoando porque você fez isso, isso e isso. Não, foi por causa dele, foi apesar de mim, porque a realidade é que o meu orgulho mais atrapalhava do que ajudava. Eu ter errado atrapalhava, e eu pensar que eu não mereço e ficar tentando me afastar, também me atrapalha, porque quando a gente é orgulhoso, a gente se isola acima de todo mundo, e tipo assim, não, eu consigo, vocês não, fiquem aí, eu adoro aqui. E quando a gente pensa que eu não mereço, não dá, não tem salvação para mim, a gente também se isola e a gente fica, tá, beleza, vocês adoram aí, mas já deu para mim, já errei demais, não tem como. E o que eu quero deixar bem claro nessa primeira situação, falando sobre salvação, é que não tem ninguém tão bom que não precise de salvação, e não tem ninguém tão mal que não consiga ser salvo. Sabe, às vezes a gente pensa, não, essa pessoa aqui, agora falando, você já está salvo, né? Você já está na igreja, você olha para uma pessoa, e daí você descobre que seu amiguinho fez uma coisinha bem errada, e você fica, isso já era. Qual que é o seu direito de falar isso também? Porque, novamente, não tem ninguém tão mal que não possa ser salvo, e ninguém tão bom que não precise da salvação do Senhor. A realidade é que se você for uma pessoa super boazinha, mas você não entregou a sua vida para Jesus, seu fim é o mesmo daquele que está fazendo um monte de coisa errada. Não adianta as suas boas obras sem a salvação, entende? Então, eu já tive nesses dois lugares, dessas duas pessoas, e entender a salvação de um Deus soberano, rico em misericórdia, que faz isso, que me salva, mesmo sem eu merecer, e apesar de mim, é uma coisa que transforma o seu modo de pensar, e que vai te levar a viver, primeiramente, muito mais leve, e com muito mais sabedoria para a sua vida. Você vai levar a vida com muito mais sabedoria. A verdade é que a gente nunca vai merecer, mas Deus, rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, estando mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça nós somos salvos. Se você por um acaso duvidar disso, anota Efésios 2, 4 e 5. Efésios 2, 4 e 5. Vai ler, entendeu? É uma coisa que muda. Você lê a palavra que te afirma. A graça da salvação muda o seu jeito de pensar. Muda a sua vida diária. E você não vai nem se orgulhar demais por estar fazendo as coisas certas. E nem pensar, putz, já era. Essa é uma verdade que precisa estar assim, cravada no nosso coração, sabe? A gente precisa entender a realidade da graça apesar de nós. É sempre apesar de nós e não por nossa causa. Mas também tem um segundo ponto, uma segunda situação, que é, apesar de mim, há uma graça que me capacita. Porque talvez você já é velho de igreja, entregou sua vida para Jesus, a salvação não é mais um problema para você não tem mais dúvida, está tudo certo. Mas, mesmo sendo salvo, você consegue trazer um pouco dessas pessoas que Paulo falou para dentro da sua vida na igreja, para dentro da sua vida pessoal.
Se você era um pouco daquelas pessoas que pensavam que não dava mais jeito, que agora já era, talvez você venha para a igreja e continue pensando que você é incapaz. Antes de tudo, eu quero ler Efésios 2:10 para vocês, que diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nela. Então, quando a gente é salvo, existe um chamado para as boas obras. Não é o inverso. Não são as suas boas obras, o quanto você é bonzinho, que te salva. Certo? Só que, se tem um chamado para boas obras depois da minha salvação, e eu continuo ainda trazendo esse resquício da minha vida de morte espiritual, em que eu penso que eu não mereço, que eu não consigo, eu vou me sentir incapaz de vencer meus pecados, me sentir incapaz de restaurar meu relacionamento com os meus pais, vou me sentir incapaz de fazer uma faculdade, de ter uma carreira, vou me sentir incapaz de servir no ministério. Não, porque deixam as pessoas mais santas servirem. Cara, não dá. Se todo mundo pensar que não merece, quem que vai servir? Porque, na verdade, ninguém merece, né? Então, a gente precisa entender que, sendo salvos, nós somos colocados num corpo e vamos crescer juntos, certo? O mais legal é que aquele mesmo que te salva é aquele que te capacita. Deus, Ele te salvou apesar de você mesmo. Todo mundo conseguiu entender isso? Apesar do seu pecado, apesar do seu orgulho, Deus te salvou. Por que então Ele vai parar a obra dele na salvação e não vai te capacitar para uma vida com Ele? Se Ele fez um chamado para boas obras, Ele vai te capacitar para fazer essas boas obras. Em Levítico, eu estava fazendo meu devocional no Antigo Testamento, comecei a Bíblia de novo, e Números Levítico é bem cansativo de ler. Mas eu fiz esse desafio de não ficar pulando, não ficar lendo, né, tipo, de qualquer jeito, até a genealogia. É bem difícil, mas Deus está falando muito comigo. E eu lembrei disso. Em Levítico 20, 7-8, Deus está dando ordens. Na verdade, o Levítico inteiro Ele está dando as ordens, as leis. E às vezes parece que é até repetitivo. Mas saltou aos olhos Levítico 20, do 7-8. Ele diz assim: portanto, santifiquem-se e sejam santos, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Guardem os meus estatutos e tratem de cumpri-los. Eu sou o Senhor que os santifico. Percebe como parece que está contradizendo uma coisa com a outra? Ele está falando, se santifiquem. E daí ele termina, eu sou o Deus que os santifico. É como se ele dissesse assim, agora que vocês estão aqui comigo, vocês precisam ser santos, tá bom? Mas como eu sei que vocês não vão ser santos pelo próprio esforço, que vocês não conseguem, eu quero reafirmar para vocês, eu sou o Deus que vai capacitar vocês a serem santos. E é isso que Deus está falando com a gente. Às vezes, você fala, não, mas, esse cara toca guitarra muito melhor que eu. Mas, tá faltando instrumentista às vezes. E na Kids está faltando bastante, viu, pessoal? Cara, às vezes você sabe um negócio e você fica tipo, não vou, porque outra pessoa sabe mais. Não vou, porque eu não mereço, porque, nossa. Cara, o mesmo Deus que fala, faça, é o Deus que vai falar, eu te ajudo a fazer. Então é isso que Ele falou para o povo. E a realidade do orgulho também é verdadeira aqui. Não quero só falar com você que fala, eu sou um coitadinho que não consegue fazer nada. Mas também com você que é habilidoso até demais. Todo mundo olha para você e fala, esse cara aqui é top. Nossa, essa menina, meu Deus, ela faz tudo. Como assim? Como? Essa pessoa, ela canta, ela toca guitarra, ela serve no voluntariado, no Inakids, no Connect, ela consegue fazer o Connect, a mídia e o louvor ao mesmo tempo. Como? Talvez você seja essa pessoa. E essa realidade do orgulho, ela, da mesma forma que a realidade de você se sentir incapaz te atrapalha de viver aquilo que Deus tem para você, o orgulho também atrapalha. E a Bíblia, ela fala sobre isso com a gente.
Paulo, ele adverte os romanos falando: tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Então, beleza. Da mesma forma que a pessoa que tem dificuldade de entender a sua capacidade em Cristo, ela fica repensando ali, você precisa entender que se Deus te deu um dom, foi Deus que deu, apesar de você. Se você tem um dom, não é porque, caraca, eu danço bem porque minha mãe me colocou na escolinha desde os 4 anos. Amém. Quem fez isso? Quem fez sua mãe fazer isso? Deus. Entende? Tudo volta para Deus fazendo a sua vida acontecer, apesar de você. Porque a verdade, novamente, não tem ninguém tão bom que vai merecer estar nesse lugar. Não tem ninguém tão bom que vai merecer falar para vocês. Cara, é apesar da gente. É apesar da gente. Nunca é sobre a gente. Sabe? A gente precisa começar a entender que não é porque a gente consegue. Em Provérbios 16, 18, fala uma coisa bem forte sobre o orgulho. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Sabe? Se você é essa pessoa que é boa demais, habilidosa demais, que, caraca, todo mundo te olha e guarda o seu coração. Sabe? Porque pode ser que vai ter um momento que você sabe tanta coisa, serve em tanta coisa, que você vai olhar para você mesmo. E no momento que você tira os olhos de Deus, de um Deus que te capacita, apesar das suas falhas, apesar de você não ser perfeito, de não merecer, você vai cair. Às vezes você vai servir em muitas coisas, daí você vai começar a olhar para você, para a sua força. Não, porque eu consigo fazer dinheiro, eu consigo servir na igreja, eu consigo fazer isso, fazer aquilo. Qual vai ser a primeira coisa que você vai tirar quando você olha para você mesmo? Seu tempo de devocional, seu tempo de ir na célula, seu tempo de ir para a igreja, servir, estar em comunhão. E você traz para a sua vida com Cristo um pouco daquelas atitudes e características de uma pessoa que estava vivendo sem Cristo. A gente não pode correr esse risco. Paulo, ele ensina a gente, ele fala em 2 Coríntios 11:30, se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Se a gente tem alguma coisa que a gente possa falar, caraca, me orgulho disso, eu me orgulho de ter coisas que mostram que eu dependo de Deus, sabe? A gente não precisa tentar esconder, sabe? A gente não pode tentar esconder. Se a gente tentar esconder, em algum momento, a queda vai ser bem maior. E a gente não pode correr esse risco, sabe? E não sei, acho que deve ter ficado claro, né? Que a gente precisa de Deus. A gente precisa, sabe? É sempre apesar da gente. A gente precisa entender isso. Se a gente não entende, a gente vai perdendo foco. E é claro, Deus é misericordioso. E Ele vai fazendo apesar, vai fazendo apesar. Vai fazendo, mas vai chegar um momento que a gente não vai aguentar. E eu quero ler com vocês uma verdade de Filipenses 1:6, para finalizar mesmo. É bem direto, é bem rápido mesmo, mas quero ler com vocês Filipenses 1:6. Vocês lembram que quando eu li Efésios 2:10, que fala que nós somos feitura de Deus, feitos em Cristo Jesus para boas obras? Não são as boas obras que nos santificam, mas nós devemos fazê-las e Deus nos capacita. Lá em Filipenses 1:6, diz: eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Sabe, às vezes você está ainda
pensando, será que eu entrego minha vida para Jesus? Não, não mereço. Será que eu entrego minha vida para Jesus? Não, não preciso. Ou às vezes você já entregou a vida para Jesus, mas está travado, sabe? Eu quero falar para vocês que foi Deus que começou, em Cristo Jesus, e é Ele que vai finalizar. O que a gente precisa fazer é aquilo que a gente cantou aqui, no Para Ti Eu Vou, é aquilo que o pastor orou com a gente. A gente precisa ir até Ele. Para a salvação, é apesar de nós, mas nós precisamos ir até Ele e falar, eu me entrego. Para que Deus nos capacite, para que a gente possa viver uma vida de santidade, uma vida em comunidade, indo na célula, não faltando nos cultos, sem imoralidade, a gente precisa ir até Ele. É igual eu falei aqui, se está com dúvida, vai ler a palavra, entende? É isso que muda, é esse entendimento de que é apesar da gente, mas a gente precisa falar, Deus, ok, faça apesar de mim, por favor, sabe, faça apesar de mim, e entender que, beleza, às vezes, você está na caminhada e você vai cair, mas aquele que começou a boa obra, ele vai cumprir, no fim de tudo, só no fim de tudo, a imperfeição vai acabar, e mesmo no fim de tudo, a gente vai continuar não merecendo, a gente não vai merecer, a gente vai chegar até o fim com uma obra completa na nossa vida, uma vida transformada, uma vida santa, pura, entregue ao Senhor, apesar de nós, mas vai ser maravilhoso, e a gente não vai conseguir ver o quão maravilhoso é isso, se a gente não se entregar a Ele. Então, pessoal, é sempre assim, apesar da gente, não por nossa causa, não é aquilo que a gente faz ou aquilo que a gente fez que vai nos dar ou nos tirar a salvação, é a realidade daquilo que Jesus fez, sabe? Se a gente pensa que é por nós mesmos, a gente se cansa, em algum momento a gente vai sair, em algum momento a gente vai ser tomado pelo nosso orgulho e falar, vou mostrar para todo mundo que eu consigo, e daí você vai mostrar para todo mundo que você não consegue, porque foi Deus que te capacitou a fazer tudo que você estava fazendo, sabe? E se você é um desses dois tipos de pessoas, eu quero orar com você, sabe? Quero orar com você que não se sente digno de ser salvo por Deus. Às vezes você já vem na igreja faz tempo, já frequenta a célula, já ouviu falar muito de Deus, mas você fica resistindo, resistindo, resistindo. Ele está aqui, Ele já fez, Ele já morreu e ressuscitou, Ele está aqui para te salvar, você só precisa se entregar, vir para Deus, sabe? Falar, Deus, eu entendi, por favor, vem, sabe? Às vezes também você é essa pessoa que entendeu que precisa se humilhar, sabe? Tipo, você está vivendo a sua vida no automático, pela sua própria força, e quando você foi confrontado com a verdade da grandeza de Deus, da realidade que só Ele salva, apesar de você falou, caraca, eu sou orgulhoso, eu preciso pedir perdão, não está dando certo mais, já estou cansado, não dá, ou nem quero chegar a ficar cansado, né? Vem antes, não deixa passar. Então a gente vai cantar essa música, e se você é uma dessas pessoas que quer se entregar a Deus ou pedir perdão pelo seu orgulho, cara, aqui tá livre, tua cadeira é livre também, se ajoelha, vamos todo mundo fechar nossos olhos e vamos cantar essa canção.